está assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem, Aparecida? Como é que está? Espero que esteja tudo bem por aí. Nós vamos hoje fazer uma meditação sobre uma pregação que foi feita pelo Frei Raniero Cantalamessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Vanessa. E nós, na segunda-feira, nós já acompanhamos um texto, né, do Frei Cantalamessa. Se você não estava aqui na segunda-feira, eu
expliquei quem era Frei Cantalamessa, ele é o pregador da Casa Pontifícia. Ocupa esse cargo há quase 40 anos, né? Frei Cantalamessa faz pregações em alguns momentos específicos do ano para os bispos, os cardeais e o próprio Papa. Então, os papas sentam para ouvir este padre falar, né, pregar. E já muitos papas passaram, né, ouviram ele pregando. Na segunda-feira nós vimos um texto que falava sobre retornar a si mesmo, a importância de ter uma vida interior, né? Nós que estamos constantemente fugindo do nosso centro, né? Parece que nós estamos assim num processo de expansão como o universo. Teve o Big Bang e depois começou a expandir, fugir daquele ponto, né? E lembrava que o nosso coração é o lugar onde habita Deus, onde está Deus, e que nós precisamos retornar a esse lugar, procurar Deus dentro do nosso coração. Porque se nós encontramos Deus dentro do nosso coração, aí sim nós estamos aptos a fazer qualquer coisa exteriormente com amor, né? Com a inspiração de Deus. Nessa noite, eu vou convidar vocês a acompanhar mais uma pregação do Frei Cantalamessa. A de segunda-feira foi uma pregação que ele fez na quaresma do ano passado. Mas é interessante que o conteúdo da pregação, que falava de retornar a nós mesmos, tinha muito a ver com esse momento que nós estamos passando. Porque agora nós estamos meio que obrigados, né, a ficar dentro de casa, a não sair. Isso para algumas pessoas é um sofrimento, depende muito da psicologia da pessoa, do jeito da pessoa ser, né, da personalidade. Então é um sofrimento grande ter que ficar em casa, né, para algumas pessoas. E mesmo nossos idosos às vezes não estão acostumados com esse tipo de coisa, nunca viram esse tipo de coisa, né? Então para eles também é difícil deixar de fazer as coisas que eles estão acostumados. E para nós o tema ajuda bastante, porque este confinamento físico que nós temos dentro de casa talvez nos ajude a ver quanto nós precisamos voltar à nossa casa, que é o coração. Hoje, a pregação do Frei Cantalamessa já foi desse ano, e quando ele fez essa pregação já em virtude da pandemia, do coronavírus, ele gravou essa pregação, não foi feita presencialmente como costuma ser. E o tema que ele escolheu foi uma segunda pregação dele, ele faz várias, né, nessa época da quaresma. O tema é Maria, guia e modelo neste tempo de provação. Neste tempo de provação mesmo. Nós estamos vivendo essa pandemia, de algumas incertezas, alguns medos, né, preocupações, as pessoas se sentem um pouco tensas. Mas enfim, aqui eu acredito que nessa pregação Deus vai nos ajudar também, dar uma luz, vai nos dar Nossa Senhora, nossa mãe, que nos aponta o caminho, que sempre é Cristo. E nos enche de esperança, enche nosso coração de esperança, de confiança em Deus, de aceitar tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele nos dá. E de acreditar que Ele sempre é bom, sempre nos ama, em todas as coisas. Ontem nós fizemos uma reflexão sobre o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A infância espiritual, essa espiritualidade também que nos ajuda a voltar para a santidade, a pensar na santidade, a desejá-la. E hoje não é diferente. Quem nos ajuda hoje é nada mais, nada menos que a Imaculada Conceição, né? Nossa Santíssima Mãe. Então vamos começar pedindo que o Espírito Santo venha e nos ajude a mim, no meu coração e no seu também, para que nós possamos ouvir e essas palavras nos deem frutos de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, então vamos lá. Tem mais gente chegando aí. A Sônia chegou. Boa noite, Sônia. Obrigada por estar aqui com a gente. As duas Sônias, a Sônia Soares e a Sônia Regina chegaram. As Sônias chegaram, né? Bem-vindas. Muito bem, vamos começar então. Vamos começar a leitura. Hoje eu vou fazer a leitura mesmo. A gente vai de uma maneira pausada para a gente poder ir refletindo, tá? Essas palavras aqui. Então, o Frei Cantalamessa faz essa pregação, cujo tema é Maria, guia e modelo neste tempo de provação. Precisamente neste tempo que nós estamos vivendo. O caminho de fé de Maria, a mãe de Jesus, é o tema da segunda pregação da Quaresma proposta à Cúria Romana e ao Papa Francisco, que desta vez foi gravada devido à emergência do coronavírus. Um caminho difícil, disse o padre Cantalamessa, que falou de momentos de grande sofrimento, mas que nos revela a proximidade e ao mesmo tempo a grandeza da Virgem. É interessante isso, porque nós vamos falar hoje... Boa noite, Luísa. Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre este caminho que a Santíssima Virgem Maria percorreu nesta terra, nesta vida. E como é importante para nós meditarmos como ela passou por sofrimentos e dificuldades também, mesmo sendo imaculada. Então, aqui começa o relato de como foi essa pregação. Meditar sobre a evolução da fé em Maria, mãe de Jesus, e também a primeira discípula do próprio Filho, e isso o Frei Cantalamessa vai frisar bastante, que muitas vezes esse caráter de ser discípula passa à frente do fato dela ser mãe de Jesus, né? Ela se coloca primeiramente como discípula de Jesus. Também será um modo de nos colocarmos sob a proteção da Virgem em um momento de dura provação para toda a humanidade. Começa dizendo o padre Raniero Cantalamessa, que intitula a sua reflexão pegando as palavras de Jesus no Evangelho. Então, o Frei Cantalamessa começa a meditar alguns trechos do Evangelho para nos mostrar algumas coisas. Maria, diz o padre, está presente nos 3 momentos-chave da nossa salvação. A encarnação, porque Jesus nasceu do seu ventre, ela estava lá, né, naturalmente. O mistério pascal, ela estava também lá. Aos pés da cruz, quando Jesus a entregou a todos nós, por meio do discípulo São João, do apóstolo São João. E em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, ela estava lá, com os apóstolos, com o Espírito Santo dele. E essas 3 presenças de Maria asseguram a ela um lugar único ao lado de Jesus na obra da redenção. O objetivo desta meditação, ele continua, é seguir Maria durante a vida pública de Jesus e ver do que ela é guia e modelo neste tempo. Então, primeiro vamos ver que a vida de Maria foi sem privilégios. Veja, a mãe de Deus, sem privilégios. Assim como para Jesus o mistério pascal não começa com sua prisão no horto, mas toda a sua vida é uma preparação para a Páscoa, também para Maria as provações começam cedo, observa o padre Cantalamessa. E o que geralmente acontece para as grandes almas que decidem seguir o caminho da santidade, para as quais chega o momento de purificação e da kenosis, isto é, o despojamento. Todo santo, todo aquele que decide ser santo, tem que estar disposto, preparado para esse despojamento, esse desfazer-se, né, de si mesmo. O pregador repassa então a vida de Maria, sublinhando os tantos momentos de angústia, fadiga, dor, por ela vividos antes mesmo da participação na paixão de Jesus aos pés da cruz. Tudo isso torna a história de Maria extraordinariamente significativa para nós.
devolve Maria à igreja e devolve Maria à humanidade. Em que sentido? Devemos observar com alegria o grande progresso que ocorreu em devoção a Nossa Senhora na igreja católica, e quem viveu na virada do Concílio Vaticano II pode facilmente perceber. Primeiro, a categoria fundamental com a qual a grandeza de Nossa Senhora foi explicada foi a de privilégio ou isenção. Então se falava muito que Nossa Senhora não teria sofrido as dores do parto porque ela não tinha o pecado original, sempre dando uma ênfase nesse aspecto, né, do privilégio, de ser privilegiada. Sendo isenta do pecado original, portanto, criatura privilegiada, pensava-se que a mãe de Cristo seria poupada de todas as limitações e dolorosas experiências humanas. Agora, seguindo o Concílio Vaticano II, a categoria fundamental com a qual procuramos compreender a santidade única de Maria já não é a do privilégio, mas a da fé. Maria caminhou, ou melhor, progrediu na fé. Interessante isso, né? Nossa Senhora, criatura mais perfeita que Deus criou, isenta do pecado original, teve que caminhar para progredir na fé, né? Também trilhou esse caminho de progresso na fé. Isso não diminui, mas aumenta sem medida a grandeza de Maria. De fato, a grandeza espiritual de uma criatura perante Deus nesta vida não é medida tanto por aquilo que Deus lhe dá, quanto por aquilo que Deus lhe pede. É interessante isso, né? Porque a gente às vezes pretende que Deus nos dê muitas coisas para que tenhamos valor. Mesmo entre nós, a gente acha que aqueles que têm mais dons são mais privilegiados, são mais especiais, né? E essa reflexão aqui do Padre Cantalamessa nos ajuda muito. Então, o valor de uma criatura está naquilo que Deus lhe pede, não naquilo que Deus lhe dá. Está muito mais no que Ele lhe pede. E veremos que Deus pediu muito a Maria, mais do que a qualquer outra criatura, mais do que ao próprio Abraão. Se a gente lembrar a história de Abraão, Deus dá para ele, cumpre a promessa de dar para ele uma terra e uma descendência, ele dando o filho Isaque. Já tinha a mulher, já era estéril, idosa, e mesmo assim Deus dá para Abraão o filho da promessa, Isaque. Mas um dia Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque, que suba a montanha e faça o sacrifício de Isaque. Então diz o Frei aqui, pediu muito mais a Maria do que a Abraão. A quênosis, ou o despojamento da mãe de Jesus. Então como foi? Jesus também desceu do céu, né? Também desceu do céu não, ele desceu do céu, se despojou de si mesmo, da sua natureza divina, para assumir a nossa natureza. E a Santíssima Virgem Maria também passou por esse despojamento, né? Por um despojamento próprio. Padre Cantalamessa cita então o episódio da perda de Jesus no templo. Quando Maria ouviu Jesus dizer: "Por que me procuráveis? Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?" O episódio das bodas de Caná, onde Maria ouviu a resposta de Jesus ao seu discreto pedido de intervenção. Lembrando do episódio de Caná, Nossa Senhora viu que faltava vinho na festa do casamento. O que ela fez? Virou-se para Jesus e falou: "Falta vinho." E Jesus então diz: "Que temos nós com isso, mulher?" E Maria vira então para os servos e fala, e não diz para ele assim: "Não se preocupe que ele vai fazer", mas diz assim: "Fazei tudo o que ele vos disser." Que é o que ela diz para nós hoje, né? "Fazei tudo o que meu filho vos disser." Depois, o Padre Cantalamessa recorda: Maria, a mãe, precisa até mendigar o direito de ver o filho e de falar-lhe. Ela não abre caminho no meio da multidão, aproveitando o fato de ser a mãe. Pelo contrário, ficou esperando fora, enquanto outros foram até Jesus para informá-lo: "Lá fora está tua mãe que quer te falar." Mas aqui também o mais importante é a palavra de Jesus, que continua sempre na mesma linha: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?"
É interessante porque também o Evangelho não diz se ele foi ou não foi. Talvez Nossa Senhora tivesse ficado esperando lá fora, né? E depois, quando uma mulher exclama, feliz o ventre que te trouxe, Jesus responde para essa mulher, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E novamente Maria, observa o padre Cantalamessa, não faz parte do séquito feminino que acompanha Jesus em sua vida pública. Ela teve que desistir de cuidar de seu filho. Todos sabem o quanto uma mãe gostaria de prestar esses pequenos serviços ao filho, especialmente se consagrado ao Senhor. Aí temos o sacrifício total do coração de Maria. Então os sacerdotes sabem disso, né? Como a mãe gosta de fazer os seus mimos, de, né, ter cuidado com suas roupas, sua alimentação. E a mãe do sacerdote tem que abrir mão disso, né? Maria abriu mão disso para Jesus. O que significa tudo isso? A kênose de Maria consistiu em deixar-se despojar de seus legítimos direitos como mãe do Messias, parecendo diante de todos uma mulher como as outras. É bastante interessante isso, porque ela nunca reivindicou os seus direitos de mãe, né? Na hora de procurar de Jesus, ela não foi dizendo, deixa eu ver meu filho, com licença, com licença. Depois, o Frei Cantalamessa medita um pouco sobre o silêncio de Maria. Desde que começou seu ministério e deixou Nazaré, continua ele, Jesus não teve onde reclinar a cabeça, e Maria não teve onde reclinar seu coração. E Maria não tinha onde descansar o coração. Maria deve esquecer-se das revelações e promessas recebidas no passado, vive sem a memória do passado, lançada unicamente na direção de Deus, vivendo de pura esperança. Ela se lança na esperança de Deus. Jesus, diz o padre Cantalamessa, impele Maria numa corrida sem tréguas para o despojamento total, para chegar à união com Deus, levando-a a fazer unicamente a vontade do Pai. Mas qual foi a reação de Maria a uma escola assim tão exigente? O padre Raniero Cantalamessa resume-o na docilidade absoluta. Nossa Senhora foi dócil a tudo que Deus lhe propôs. Tudo. Sem reservas. E ele diz que transparece aqui a singular santidade pessoal da Mãe de Deus, a mais alta maravilha da graça. Maria ficava calada. Sua resposta para tudo era o silêncio. Mas não era um silêncio de resignação e de tristeza. O de Maria era um silêncio bom. E explica que isso não significa que para Maria tudo seja fácil, que não precise superar lutas, fadigas e trevas. Ela estava isenta do pecado, mas não da luta, e daquela que São João Paulo II chama de fadiga do crer. Sim, exercer a fé em cada momento do nosso dia, da nossa vida, nos dá uma fadiga do crer. Próximo ponto que o Frei faz uma reflexão é sobre Maria como discípula de Cristo. Ao fazer a vontade de Deus, Maria foi discípula de Cristo, mas não devemos pensar que sua vida era uma vida triste, observa o padre Cantalamessa. Pelo contrário, por analogia com o que aconteceu aos santos, devemos afirmar que, neste caminho de despojamento, Maria descobria dia a dia uma alegria de tipo novo, diferente das alegrias maternas de Belém ou de Nazaré, quando apertava Jesus em seus braços. A alegria de não fazer sua própria vontade, a alegria de crer. Quantas vezes nós pedimos a Deus, nós queremos ter esse tipo de alegria, né? Esta alegria ainda de Belém. Esta alegria que nós temos aqui desta vida, das coisas que nos afagam, né? Nos trazem um prazer. Certamente Maria também experimentou essa alegria, mas muito maior é essa alegria de fazer a vontade de Deus e de crer. E o padre cita a experiência espiritual de uma grande mística chamada Santa Ângela de Foligno, que tinha feito experiências análogas
Ela fala de uma alegria especial que nasce precisamente do fato de entender que não se pode entender. Entender o que não se pode entender. E que um Deus compreendido já não seria Deus. Se nós conseguirmos entender Deus, já não seria Deus. Porque Ele está muito acima dos nossos pensamentos, da nossa compreensão. O nosso Deus. A conclusão oferecida pelo Padre Cantalamessa é, portanto, uma certeza, a de saber que temos uma mãe capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, tendo ela mesma sido provada em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Então, esta reflexão fica para nós. Temos como modelo e guia a Santíssima Virgem Maria, que aceitou trilhar esse caminho de progresso na fé. Nós possamos também nos entregar e ter a confiança, a certeza de que Deus também pode nos proporcionar a alegria de viver na fé. Ainda que as coisas não corram tão bem, né, exteriormente na nossa vida, ter a certeza de que Deus está fazendo tudo bem. Deus sempre faz tudo bem. Então, neste tempo de particular provação, o Frei Cantalamessa cita uma antiga oração, em latim ela é chamada de Subtuum Presidium, e eu convido vocês a rezarem comigo esta oração tão bela e tão propícia nesse momento que nós estamos passando. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Também vamos rezar a Ave Maria, lembrando que a capelinha da Imaculada Conceição, essa da missa das 10h30, está aqui e eu quero partilhar isso com vocês, levar para a casa de vocês também através desse vídeo. E vamos rezar uma Ave Maria do nosso Padre Pedro, para todos os sacerdotes que estão também passando por momentos de dificuldade nesse momento que estamos vivendo da pandemia. Que o Senhor lhes dê força e para ajudá-los também a sustentá-los. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, agradeço a todos pela presença, por terem me acompanhado e nos vemos na segunda-feira, às 9 horas, se Deus quiser. Boa noite para todos. Até mais.